Caros alunos, apresentamos agora mais um vídeo da nossa novela sobre a transição do feudalismo ao capitalismo. E vamos examinar os efeitos contraditórios da peste negra. A peste negra, foi uma peste, peste bubônica, que ela era negra, dado apareciam bulbos na pessoa, calombos enormes, e negros, daí o nome peste negra, e que matou um terço da população europeia. Vocês imaginam, Hoje nós temos uma pandemia, que nem se aproxima nem de longe, A pandemia hoje é muito suave, por exemplo, é suave em relação à pandemia de 1918, que matou entre 20 e 50 milhões de pessoas, muito mais, do que o número de pessoas que já morreu em relação com a pandemia atual, Mas a peste negra foi muito pior, Foi trazida em 1347 por um navio que se aportou em Messina. Ele veio do Mar Negro, Havia na Crimeia uma cidade estava sendo sitiada, e nessa cidade havia peste negra. Isso contaminou alguns marujos, e eles vieram com o navio, com gente contaminada e com ratos, com pulgas, que tinham. E aportaram em Messina, que é uma cidade ao sul da Itália, ao sul da Bota, na Itália, Messina é estreito, que, que separa, Estreito de Mar, que separa a Sicília do continente italiano, Ali é o porto de Messina. E aí espalhou-se rapidamente, pela Europa, Por um lado, isso causou a redução dos encargos, libertação de muitos servos, comutação da corvéia em encargos de dinheiro, substituição de sistema de meias por arrendamento em dinheiro. Isso foi, na maior parte dos casos, houve uma redução dos encargos. Por quê? Porque os servos, como estavam morrendo, estavam fugindo e eles iam para o ruim, que eles fugiam e levavam com eles a peste que se propagava, Mas, como os senhores feudais perderam muito os seus servos, eles então, para manter os que sobraram e para atrair novos de outros senhores, eles reduziram bastante os encargos feudais, Mas isso não foi em todos os lugares, Por exemplo, em determinadas regiões da Inglaterra, os senhores começaram a exigir dos camponeses sobreviventes piores encargos e contribuições do que anteriormente. Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte, Olha, tem menos gente para fazer o que antigamente era feito, então os que sobraram vão trabalhar mais, Alguns senhores de terra, nos casos em que as formas de trabalho obrigatório tinham sido substituídas por um censo em dinheiro, quer dizer, já havia tido, o camponês não pagava mais a corvéia, nem entregava produtos para o senhor, mas entregava dinheiro, começaram a exigir a corvéia de novo. Então, os efeitos foram contraditórios, mas, em geral, foram bem favoráveis. Na maioria das regiões, foram favoráveis aos servos, ou seja, significou um abrandamento, ainda mais das obrigações de serviço. Acelerou o processo de transição para o capitalismo. Bom, e agora nós vamos falar da expansão, da chamada segunda servidão, que aconteceu no leste, na Polônia, tá certo? Nos países bálticos, na Rússia, tá certo? E nas regiões centrais, centro-leste da Europa. A expansão comercial, vai levar que o capitalismo penetre no campo, mas vai trazer também a segunda
a denominada segunda ou aprofundamento, né, das relações serviço nessas regiões, né. O caso mais marcante é o da Polônia. Na segunda metade do século XIII, nós estamos falando de 1250 em diante, entre 1250 e 1300. Né? A ampliação do mercado promove acelerar a diferenciação da classe camponesa. Que é isso? Uma pequena elite rural ergue-se ou ergueu-se muito nitidamente em hierarquia e fortuna, ou seja, os ex-servos que vão comprar sua liberdade, vão se enriquecer, né? Vão conseguir contratar mão de obra, vão arrendar novas terras, né? Então, vai se formando uma burguesia rural. Né? Com efeito, eram poucas as aldeias onde um rústico, mas hábil na venda do fruto de seu trabalho, não conseguisse juntar um capital, que adquirisse renda sobre as terras de seus vizinhos, comprasse de cavaleiros com dificuldades, em dificuldades, lotes de terreno nobre, cultivar-se um pequeno senhorio. Ou seja, eu sou um camponês, eu vou primeiro vir um camponês que chamava acomodado, quer dizer, um camponês que tem meios, a vida já não é tão difícil, né? Já sou livre, já comprei minha liberdade, né? Eu vou arrendando mais terra, vou contratando mão de obra, eu vou me transformando, né, num pequeno senhorio, né? Ou seja, eu começo embora eu possa até alugar terras, né, de alguém, eu realugo essas terras cobrando uma taxa maior de camponês, ou então eles vão trabalhar para mim. Em compensação, certos camponeses viram-se rebaixados, obrigados, a fim de completar recursos insuficientes, a emprestar, a hipotecar parte das suas terras, a vender obrigações que implicavam rendas perpétuas sobre os seus fundos, cuja carga agregava suas dificuldades. E, às vezes, mesmo a transformar em troca de seu alódio. O que é alódio? Alódio é um terreno, livre de qualquer foro, livre de qualquer obrigação. É uma terra de propriedade que não tem, ninguém pode. Um alódio é uma terra, por exemplo, que não pode ser nem penhorada. Né? Então é esse o sentido, uma terra livre, completamente livre de obrigações. Né? Então, ele às vezes tem que transformar em troca de seu alódio em tenência, a aceitar para substituir condições cada vez mais penosas. Ou seja, o que vai acontecer? Né? Ou ele vende a sua terra, ou às vezes, hipoteca parte das suas terras, ou vende parte das suas terras, e aí, se ele vender as terras, ele fica totalmente sem terra. Sua situação piorou. Ok? A transformação da renda em produtos, em renda em dinheiro, é também não só necessariamente acompanhada, mas até mesmo antecipada pela formação de uma classe de jornaleiros sem posse e que se alugam por dinheiro. Ou seja, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que com a evolução, com a formação do mercado, o crescimento das relações mercantis, o processo, sempre na Idade Média houve algum diferenciamento entre os camponeses, mas haviam fortes tendências ao nivelamento. Por exemplo, se a família aumentasse, você tinha mais terras, porque o Conselho de Aldeões sempre redistribuía as terras de cultivo de uma aldeia para as famílias que tinham mais gente. Ok? E havia outras forças que impediam a diferenciação dos camponeses. Os camponeses pobres
os camponeses pobres na, na Idade Média, não é? Eles contavam com alguma assistência do Conselho de Aldeões, não é? Principalmente os trabalhadores, né? Não aqueles miseráveis, né? Mas aqueles que trabalhavam, né? Se você tinha alguma dificuldade, você ficava doente, você sempre era socorrido pelos outros membros da sua comunidade, né? Então, isso e a relocação de terras, né, permanentemente, né, constantemente, impedia a diferenciação do campesinato, dos camponeses entre si. Agora não, não. Agora o que vai acontecer? Principalmente quando a monetização das relações no campo, né, ou diferenciação do campesinato se acelera. Né? Então, por um lado, se forma uma pequena burguesia rural, tá certo? De camponeses enriquecidos, em processo de enriquecimento, mas, por outro lado, aparece pessoas que venderam camponeses que se arruinaram por um ou outro motivo, venderam seus alódios, as suas terras, né? E perderam essas terras e agora vão se assalariar, virar jornaleiros agrícolas, né? Ou seja, nós estamos vendo a formação de uma burguesia rural por um lado e, por outro lado, de um proletariado rural. Não é? Durante seu período de surgimento, em que essa nova classe só aparece de maneira esporádica, né, desenvolve-se por isso necessariamente o hábito entre os camponeses mais bem situados, ou seja, entre aqueles bem-sucedidos, aqueles que estão em enriquecimento, né, aqueles que são uma pequena burguesia rural em formação, né, de explorar por conta própria os jornaleiros rurais, ou seja, contratar os empobrecidos. Né? Assim se desenvolve pouco a pouco entre eles a possibilidade de formarem certo patrimônio, se transformarem eles mesmos em futuros capitalistas, o que nós estamos assistindo. A formação de uma classe capitalista no campo, né? De empresários, né? No campo. Né? Entre os próprios antigos possuidores de terra que trabalham automaticamente, surge assim uma sementeira de arrendatários capitalistas, cujo desenvolvimento está condicionado, é claro, né, pelo desenvolvimento geral da produção capitalista fora do campo em si. É nesse contexto que o capitalismo, regime econômico em que o empresário é dono dos meios de produção e contrata trabalhadores livres e despossuídos, penetra o campo. Ok? Quer dizer, o capitalismo agora está penetrando no campo. Né? Nós temos a formação de uma classe de despossuídos, de trabalhadores que não têm meios de produção, não têm terra substancialmente, não é claro que não tem terra, não tem os instrumentos de trabalho, não tem o gado, né? E então são despossuídos, e por outro lado de uma classe, né, que tem esses meios de produção. E aí isso são os condicionantes da existência do capitalismo. Né? Mesmo antes da peste negra, na Inglaterra, os senhores, né, começaram nós vamos falar de outro processo que vai ser muito importante no surgimento do capitalismo. O que vai ser? Vai o processo de usurpação dos bosques e campos de pastagem da comuna. Quer dizer, né, nós vimos que na Idade Média, né, nas aldeias, né, os pastos e os campos, os pastos, né, campos em geral, pradarias em geral, né, as regiões de pasto exclusivo, né, e os bosques eram de uso comum, tá certo? Eram de uso comum, né? Ou seja, a posse era a mesma, né? Tanto dos senhores quanto dos servos. Né? Agora, o que acontece? Né? Os senhores começaram a usurpar os bosques e campos de pastagem, que não era dele, né? Era de posse comum. Né? Agora eles passam a assambarcar, né, esses bosques e campos de pastagem, né, tirando eles dos camponeses. Né? Tá certo?
Os camponeses não dispunham de lugar de pastagem para o seu gado, nem para cortar lenha. Acabou. E o que vai acontecer, né? Seus protestos não eram levados em conta e quando tratavam de destruir as cercas, isso é o processo que vai chamar de enclosures, né? De cercamento. Você tem uma região que é de pastagem. Todo mundo pasta com seu gado ali, né? Se chega um dia, está cercado por uma cerca. Oh, mas como é que cerca é essa? Aí se destrói a cerca, né? Mas aí vem a milícia do Senhor, né? Quando ainda tem, assalariado do Senhor, né? E pede que você destrua a cerca. E o último caso chama a polícia, né? Que na verdade não está está a serviço dele, mas não é mais uma milícia, né, como existia na Idade Média. Não é? Então, muitos casos, né, por exemplo, na Inglaterra, esse processo ocorreu e se desenvolveu principalmente na Inglaterra. Né? Os reis foram contra, né, esse processo. Né? Então, eles tentaram impedir de toda maneira. Por quê? Porque os reis estavam preocupados, né, porque para ter um bom exército você precisa de ter o ideal, um exército de pequenos camponeses. Então você não pode empobrecê-lo, porque aí você passa a ter um exército de mendigos, certo? Que vai acontecer no século XIX. Né? Então, o que acontece? Né? A coroa foi contra, mas quem assumiu o poder na Inglaterra, né, através de algumas revoluções que nós vamos falar, vai ser finalmente, não é, os parlamentares, a aristocracia agrária. E aí ela vai aprovar muitas leis de cercamento. Ou seja, terras que eram milenarmente, né, quer dizer, desde o século XV, né, VI, né, há quase 1000 anos, né, que estavam de posse dos camponeses, né, as terras comuns foram apropriadas, né, para isso é que chama acumulação primitiva, pelos fazendeiros que agora queriam essas terras para arrendá-las para criadores de ovelhas, ok? Ou para outras finalidades. Né? Seus protestos não eram levados em conta e quando tratavam de destruir as cercas levantadas pelos proprietários em torno das terras usurpadas, eram castigados impiedosamente. Isso aqui está meio difícil de ler, né? Então vamos colocar isso aqui, vamos ver se melhora. Né? Este processo continuou. Este processo continuou no século seguinte. Assim, na Inglaterra, os senhores se despedem os foreiros, quer dizer, aquelas pessoas que pagaram foros, né, os arrendatários, né, cercam as terras arroteadas ou as comunais, transformam-nas em pastos para carneiros e produzem lã para a indústria inglesa para exportação. Quer dizer, o mercado de lã, né, os fazendeiros querem que suas terras sejam arrendadas por criadores de ovelhas. Então eles se apossam das terras que não eram deles, na verdade, né? Eram terras comunais, né? Milenarmente na mão das comunas, ou seja, das aldeias. Né? Isso é que que o Marx chama, né? Acumulação primitiva. Com isso, ele vai empobrecer, isso vai empobrecer os camponeses. Agora, eu não tenho mais lenha, eu tenho que comprar lenha, porque eu não tenho acesso à floresta. Isso é terrível. Eu não tenho mais. Então eu tenho que ter dinheiro. Eu vou virar um produtor de mercadoria. Eu vou ter que, em vez de eu produzir artigos para minha subsistência, para minha família, eu vou ter que produzir artigos para o mercado, porque eu preciso de dinheiro para comprar lenha, para comprar madeira, porque antigamente eu pegava ela, tá certo? Outra coisa, eu não vou poder ter gado, porque os campos de gado foram, as pradarias e as pastagens foram usurpadas, então eu vou me empobrecer, tá certo? Os pessoal aí da segunda, Hayek, né?
vai esquecer essas coisas. O capitalismo não surge com um resultado da liberdade, como eles dizem, né? O capitalismo teve muito sangue, teve muita usurpação, muito roubo, né, de terras comuns e muita para tornar os camponeses miseráveis, porque aí, como eles são pobres, eles perderam os meios de produção, eles vão ter que procurar trabalho na cidade ou no campo, né? Vão ter que se oferecer para trabalhar para os outros. Ninguém gosta de trabalhar para os outros, né? Então agora eles vão ser forçados, porque senão pode morrer de fome. Tem essa opção também, né? Bom, enquanto o capitalismo se desenvolve no campo, na Inglaterra, França e na região de Flandres, né? Correto? Na Alemanha Ocidental e Meridional, assim como na Itália, em contraposição no leste da Europa, isso aqui é muito importante, tá certo? O que aconteceu no leste da Europa, né? Inclusive na Rússia, renasce ou reforça-se o sistema feudal das denominadas segunda servidão. É preciso dizer o seguinte, né? A segunda servidão é a evidência mais contundente de que o, o capitalismo não surge como resultado da expansão do comércio. Okay? Porque a expansão do comércio nessas regiões, na Polônia, né, na Bielorrússia, na Rússia, né, na Ucrânia, no leste europeu em geral, né, nos países bálticos, ela causou um reforço da servidão. Foi resultado da expansão comercial. Né, para além do Elba, né, a Alemanha Oriental, e na Polônia, a procura do trigo de parte dos mercadores da Hansa. Hansa era a Liga Hanseática, né, que controlava o comércio na região do Báltico. Né, e dos países baixos que pretendem vendê-los no Mediterrâneo, leva os senhores a abusar da força para tirar os campos aos rendeiros, né, constituindo grandes explorações territoriais, extorquindo prestações de trabalho obrigatório e gratuito por parte dos camponeses. Desejando obter a maior quantidade possível de produtos para a venda, os grandes e pequenos senhores, né, aqui está falando sobre a Polônia, né, começaram a ampliar sua economia rural à expensa da terra dos camponeses. Aumentam a exploração servil, alongaram as jornadas de trabalho obrigatório gratuito. Frequentemente, quer dizer, é a questão da corvéia. Por exemplo, na Rússia, a corvéia no final do século XVIII, né, era de 3 dias por semana. Inclusive, foi um decreto, um caso do czar, acho que Pedro I, não sei, né? Paulo, não sei lá, não lembro mais não. E aí, né? Olha, no século XIX, o que aconteceu? Aconteceu que a chamada Barachina, corvéia, trabalho gratuito nas terras do senhor, né? Que era de 3 dias, passou para 4 dias. Depois aumentou para 5 dias, depois para 6 dias. Ou seja, né, o sujeito, o chefe, só ficou com domingo para trabalhar nas suas terras. O resultado, né, é que numa minoria, mas aconteceu, né, de estabelecimentos de herdades, de tenência, né, de grandes fazendas, né, senhoriais, né, os camponeses viraram verdadeiros servos. Eles passaram a ser mantidos pelo senhor, como servo, aliás, os servos viraram verdadeiros escravos. Né? Por quê? Porque eles não passaram a não trabalhar até na terra dele, porque não tinha dia para trabalhar, tinha que sempre trabalhar para o senhor. Né? Então, 7 dias por semana para o senhor. Ou às vezes 6, né? Ficava um dia para trabalhar na sua terra. Então, na verdade, né, ele se transformou num escravo. E como é que ele se mantém? Ele se mantém porque o senhor dá os instrumentos, dá os meios de consumo para ele. Né?
Frequentemente, por isso é que o leste europeu virou um leste subdesenvolvido, até a Revolução Comunista. Aí ele se desenvolveu muito, né? E agora, com a queda do comunismo, com exceção da Polônia, o resto, uma regressão econômica brutal, né? Na Rússia principalmente. Né? Frequentemente, os camponeses eram obrigados a trabalhar 5 dias por semana com seus cavalos e bois para o senhor. Poxa, 5 dias? Sobrou 2. Não é domingo. A situação foi piorando no decorrer do século XVI, né? 1500 em diante. Né? No século XVII, o camponês polaco, Klop, converteu-se em propriedade do senhor de terras, Bydło. O que é o Bydło? É o gado trabalhador, como o chamavam depreciadamente os senhores poloneses. A Polônia feudal foi a região da Europa mais reacionária, né? Onde as condições de vida da população eram terríveis. Né? No caso da Rússia, até o século XIV, grande parte da sua população rural era composta por camponeses livres. Camponeses livres, quer dizer, sem senhor feudal. Tá certo? Mas essa parcela foi paulativamente reduzida através de dívidas durante o século XV e XVI, a uma posição de crescente dependente econômica dos senhores, mas não foi só dívida. Né? O Estado também foi transformando os camponeses livres, seus cidadãos, né, os camponeses livres, primeiro em tributários do Estado. Eles tinham que pagar tributo para o Estado. O que era esse tributo? Esse tributo era algum serviço, conserto de estrada, etc., e um obroque, uma contribuição ou em produtos ou em dinheiro. Bom, aí no século XVIII, o que aconteceu? Né? Catarina Grande e outros imperadores e czares, né, transformaram esses camponeses em servos do Estado. Beleza. Né? Bom, sujeitos, né, além do tributo imperial, chamado taxa d'alma, né, ao serviço militar, que também sujeitava os servos domésticos, à prestação de serviço ao senhor, particularmente a corvéia, nós já falamos sobre isso, né? Corvéia era denominada barachina, né? Que por lei de 1797, pelo Trisar Paulo I, isso nós já falamos, né? Foi limitada no máximo 3 dias por semana. Essa medida, contudo, não resolveu a questão servil, até porque foi revertida posteriormente, com os senhores aumentando não apenas os dias de trabalho obrigatório, que é a barachina, mas também o obroque. O que é o obroque? O obroque é uma obrigação do camponês, né, de entregar-lhe produtos ou dinheiro. Bom, vamos agora, né, iniciar a nossa exposição sobre a transição ao capitalismo, as guerras camponesas e a Revolução Burguesa. Mas isso nós faremos num próximo vídeo.